Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É muito bom estarmos juntos aqui. Obrigado por você que está aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Você que já é membro dessa igreja, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha online também, uma alegria ter você aqui conosco. Bom, hoje eu quero expor a vocês, seguindo aqui pelo caminho de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. Nós iremos do verso 1 até o verso de número 18. Portanto, deixe a sua Bíblia aberta aí já, tá bom? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 1 a 18. Inclusive, fica a recomendação, né? Quando você trouxer a sua Bíblia, traga uma caneta, traga um lápis, alguma coisa para que você possa anotar a margem da Bíblia, ou algum caderno, né? Alguma caderneta para que você possa fazer suas anotações. E aí depois, obviamente, né, poder perscrutar, analisar com mais cuidado as coisas que dissermos, né? Até porque, eventualmente, também pode surgir uma dúvida, né? E, de repente, aqui, ao longo da exposição, essa dúvida não fica sanada, então você pode anotar, até para depois tirar essa dúvida também, tá bom? Mas vamos lá, capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. Deixa eu lhes explicar onde estamos e como veremos esse texto aqui hoje, tá bom? Primeiro, antes de tudo, nós estamos olhando para o livro de Atos dos Apóstolos pela perspectiva mais fundamental pela qual foi escrito esse livro, que é a de provocar e ensinar a igreja, sua missão de pregar o Evangelho, a fim de que a igreja esteja aprendendo a partir da experiência apostólica, daquilo que Deus revelou na sua palavra, como nós devemos viver isso em nossas vidas. Então esse é o caminho central. É claro que há muitas outras coisas que poderíamos ver, mas que eu estou deixando de lado porque eu quero pavimentar esse caminho central, quero seguir por esse caminho central, tá? E o capítulo 11 aqui, ele está exatamente logo após o capítulo 10, óbvio, né? O 11 vem depois do 10, né, irmãos? Mas o que nós temos no capítulo 10? Temos um dos episódios mais importantes na direção da condução da pregação do Evangelho à igreja. É no capítulo 10 que nós temos a igreja fazendo uma guinada, uma mudança de direção, indo em busca daqueles que não são judeus para lhes anunciar o Evangelho e, acima de tudo, mostrando que o Evangelho, ele deixa muitas coisas para trás que do judaísmo eram mera sombra e que agora em Cristo, já sendo realidade, nem nós que não somos judeus, ou seja, nós que não somos judeus, não temos mais o dever de cumprir estas coisas. É o que nós vimos no capítulo 10. O capítulo 10 começa com Cornélio, que era um centurião, tendo um anjo indo visitá-lo, e ele recebendo essa visita desse anjo, o anjo ordena que ele chame Pedro para que ele ouça a pregação do Evangelho através de Pedro. Depois nós vemos Pedro tendo uma visão dos céus, vendo um lençol descendo, diversos animais considerados impuros, e o próprio Deus ordenando a Pedro que comesse, e depois que Pedro negou comer aqueles alimentos, Deus diz a Pedro: não considere impuro aquilo que eu mesmo purifiquei. Ou seja, Deus estava dizendo a Pedro que aqueles alimentos, né, aquela dieta kasher, ela havia cumprido o seu propósito, a dieta que os judeus guardavam, né, de não comer alimentos impuros, isso havia cumprido o seu propósito, e que agora a igreja já não devia mais viver sob aquela obrigação. E por que, pastor, que havia aquele mandamento? Aí você, se quiser saber dos detalhes, volte lá no nosso sermão da semana passada, retrasada, né? Na semana retrasada eu tratei desse assunto, explicando a vocês porque nós não temos mais o dever de guardar a dieta kasher e muitas outras coisas dos mandamentos dados de Deus ao seu povo, os judeus. E por fim, semana passada, vimos que as boas novas do Evangelho são anunciadas a Cornélio, um pagão, um gentio. Ele crê, recebe o Espírito Santo, ele e aqueles que com ele estão, e por isso a mensagem do Evangelho agora é dirigida aos gentios, sem que os gentios tenham obrigação de circuncidarem-se, guardarem o sábado ou guardarem a dieta judaica, dieta kasher, tá? Bom, mas Lucas acha importante, no capítulo de número 11, falar-nos a respeito de um desafio que a igreja sofre a partir dessa pregação que Pedro empreende aos gentios. E é um desafio de dentro, irmãos, não é um desafio de fora. É um problema dentro da igreja, um problema que poderia trazer empecilhos à igreja a avançar na pregação do Evangelho. E eu queria que você atentasse para isso aqui comigo hoje.
Quando nós entendemos que somos enviados a pregar o Evangelho, não basta aprendermos a anunciar o Evangelho, não basta sermos impulsionados pelo Espírito, irmos em direção às pessoas que não conhecem o Evangelho, termos clareza de como anunciar o Evangelho. É importante também que a igreja esteja saudável e a igreja não esteja lidando com problemas internos para que a igreja tenha condições de ir à frente. Nós vemos no Novo Testamento igrejas que, passando por uma série de problemas, Paulo sequer trata desse desafio com a igreja, o desafio de anunciar o Evangelho. Por quê? Porque a igreja está doente, a igreja está em conflitos, a igreja está vivendo uma série de problemas, a igreja está passando por desafios. Por exemplo, a igreja de Corinto. Nós não vemos Paulo gastando energia com a igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto pudesse ser enviada a pregar o Evangelho, porque a igreja de Corinto estava passando por diversos problemas internos que precisavam serem resolvidos para que a partir daí então ela pudesse cumprir sua missão. E aqui nós veremos que a igreja em Jerusalém, muito embora falemos com saudosismo da igreja primitiva, se um dia nós fôssemos como a igreja primitiva, não é verdade? Se um dia nós fôssemos como aquela igreja que nasceu em Pentecostes. Pois é, essa igreja que nasceu em Pentecostes já começa a dar trabalho também, tá bom? Já tinha partidos no meio dela em pouco tempo e já estava precisando ser dirigida, orientada a se reunificar para que pudesse cumprir a sua missão. E eu queria que você entendesse isso. Nós, como igreja, óbvio, hoje aqui, por exemplo, a nossa igreja, nós não estamos passando por desafios de unidade como aquela igreja em Jerusalém passava. Mas eu creio que aquilo que a palavra de Deus tem de instruir para mim e para você aqui hoje, nos blindam, nos dão recursos para que nós, embora não estejamos passando por problemas assim, estejamos já precavidos e bem como instruídos a como viver em unidade no corpo de Cristo e como evitar algumas divisões do corpo de Cristo que para o corpo de Cristo são tão nefastas, irmãos, fazem tanto mal. Quando nós olhamos para a igreja em Corinto, a igreja de Corinto é uma igreja que está passando mal. Paulo escreve sua primeira epístola tentando corrigir os irmãos, e quando ele escreve a segunda, adivinha o que acontece? A igreja está pior. Paulo escreve a primeira epístola tentando instruir os irmãos, e na segunda epístola a igreja está pior, e com certeza um dos motivos uma das circunstâncias que mais levou essa igreja a esta condição eram os partidarismos, as divisões na igreja. E também é nesse trecho que nós veremos já um certo partidarismo na igreja de Jerusalém, que trouxe desafios à unidade da igreja. E quando a igreja tem desafios à sua unidade, ela perde o foco do central, enviar-se, ou melhor, se deixar ser enviada a pregar o Evangelho. Porque quando nós estamos doentes, irmãos, nós trabalhamos. Trabalhamos quando estamos doentes? Não. Precisamos ficar acamados, tomando remédio, ficar em casa, isolados, até que nos tornemos saudáveis e possamos cumprir o nosso trabalho. Assim também é a igreja. Entende, irmãos? Só a igreja saudável prega e anuncia o Evangelho. Só a igreja saudável vive para o Evangelho do Reino de Deus. A outra igreja que não está saudável, ela precisa da medicina, do remédio, do Evangelho, para que ela possa se tornar saudável e então tenha condições de anunciar o Evangelho. Estão comigo? A igreja, ela é um organismo. Um organismo, isso quer dizer que nós temos diversas operações dentro de nós, acontecendo ao mesmo tempo, diversos órgãos vivos atuando, e há muitas ocupações, e exatamente porque a igreja é um organismo, nós precisamos de unidade, e a falta de unidade na igreja, ela é sempre uma doença. Unidade no pensamento, precisamos alinhar as coisas que entendemos a respeito da fé, precisamos estudar conjuntamente sobre a nossa fé, para que entendamos de um modo só. Unidade de propósito,
Precisamos juntos entender a nossa missão e alinhar-nos a cumprirmos juntos a nossa missão. E, obviamente, unidade de esforços. À medida que nós temos um só pensamento, temos um só propósito, nós engajaremos toda a nossa energia, óbvio, cada um com os seus dons e os seus trabalhos, para cumprirmos o nosso propósito. E o nosso, nós aqui já sabemos, né? Sabemos que fomos transformados pelo Evangelho para anunciar este Evangelho. E essa imagem da igreja como um corpo que Paulo utiliza, remete a essa dimensão dessa atuação múltipla, mas uma atuação em unidade. Você já teve uma dormência no pé, por exemplo? Quem já teve uma dormência no pé? Você já tentou correr com o pé dormente? Dá para andar com o pé dormente? Às vezes nem andar, né? Até para andar a gente anda desajeitado, né? Imagine correr. Pense nessa metáfora aqui. Só um corpo saudável que consegue correr, o corpo de Cristo saudável. É esse corpo que consegue cumprir sua missão de anunciar o Evangelho. Mas imagine que seu pé, você queira calçar a mulher, né? Mulherada é assim, vai sair de casa, aí põe o sapato e diz: amor, o que você acha desse sapato? Aí levanta um pé, né? Aí é só lá em casa que acontece isso, depois ela faz assim: e esse outro, né? Aí ela mostra 2 pés de sapato, ou 3 sapatos, né? E aí você vai dizer: esse aqui, aquele é acolá. Agora imagine assim, você e todo o seu corpo se decidiu calçar o sapato rosa, mas o pé esquerdo, só o pé esquerdo, ele quer o sapato preto. Aí você foi lá todo bonitinho, calçou o sapato rosa no pé esquerdo. Eu falei o pé esquerdo, né? Calçou o sapato rosa no pé direito. Quando você vai calçar o sapato rosa no pé esquerdo, o pé esquerdo começa a fugir de você. Imagina essa cena, você tentando calçar e o pé esquerdo se desvencilhando, né, e tal. Vai dar certo isso? Percebe a importância da unidade? Por isso, aqui, esse texto fala sobre unidade. A palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 2, no verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. A unidade no corpo de Cristo, queridos, é fundamental. Por isso, inclusive, se você não estiver alinhado ao pensamento da igreja na qual você congrega, de repente, talvez seja saudável você buscar uma igreja onde você se alinhe, a fim de que você tenha unidade, entende? Então, unidade é fundamental para que nós cumpramos o nosso propósito. A Escritura trata disso diversas vezes, de muitas maneiras. E é exatamente por isso que, nesse texto, em Atos 11, nós veremos que a igreja começa a passar por um certo partidarismo, a considerar algumas coisas que não são centrais como centrais, alguns grupos na igreja, e por isso nós temos aqui a igreja lidando com essa situação, a fim de que ela pudesse dar continuidade ao cumprimento da sua missão. Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 18, e olhe sob essa perspectiva, a perspectiva de divisões começando a acontecer no meio da igreja, a perspectiva de como o líder da igreja trata essa situação do modo mais saudável possível, e depois o reposicionamento desses irmãos à luz disto. Nós temos o texto nos dizendo o seguinte: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa dos homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. E aí ele conta toda a história, né? Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi a voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Então foi tudo recolhido ao céu.
Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre ele, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeção e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Bem, preste atenção, havia ali uma questão incontroversa, indubitável. Que questão? Sim, a mensagem do Evangelho alcançaria os gentios também. O próprio Senhor Jesus havia ordenado à igreja a se dirigir até os confins da terra. Mas havia uma questão controversa, uma questão na qual eles ainda não haviam chegado a um consenso. Como os gentios viriam à fé? Esses gentios que se converteriam deveriam praticar a dieta judaica? Esses gentios deveriam guardar o sábado? Esses gentios deveriam circuncidar-se? A igreja, naquele tempo, formada quase em sua totalidade por judeus convertidos à fé cristã, tinha dúvida ainda se aos irmãos cabia seguir aquele caminho da dieta judaica, da guarda do sábado, da circuncisão, tá? A igreja ainda não sabia como lidar com isso. A igreja ainda discutia esses assuntos, tá bom? Muito embora o próprio Senhor Jesus já houvesse instruído sobre esse assunto. Inclusive, há 2 sermões atrás, eu lhes expliquei que o próprio Senhor Jesus já havia ensinado aos seus discípulos que não existia alimento impuro. A única coisa que tornava o homem impuro era o que lhe saía do próprio coração, e aí pela boca, o que ele falava. Portanto, não é que faltava ensino à igreja, não é que faltava instrução à igreja. A igreja já tinha luz de que os gentios não precisavam guardar aquelas coisas. Só que muitas vezes nós somos lerdos em aprender. Não é verdade, irmãos? A Escritura já disse, mas nós somos lerdos em aprender. Somos lerdos em aprender porque não estudamos o bastante a Escritura. Somos lerdos em aprender porque não nos submetemos aos ensinos de Cristo. E também, muitas vezes, a própria tradição nossa. Nós aprendemos a fazer as coisas de um jeito. Era o que os discípulos eram enquanto judeus. Aprenderam que a fé, para aqueles que viessem à fé, tinham de circuncidarem-se, tinham de guardar o sábado, tinham de guardar a dieta. E a própria tradição deles, tão arraigada, tornou difícil que eles cedessem. E por isso a igreja tinha divergência. Como receber os judeus? Então, não se trata de falha na palavra de Deus, mas da nossa lerdeza em aprender e o nosso apego ao que é antigo. Somos assim muitas vezes ou não? Lerdos em aprender e apegados ao antigo. E olha que a palavra lerdo que eu estou usando aqui é uma palavra atenuada, tá? Jesus, quando se dirige aos seus discípulos, né? Lá no caminho, quando ele ressuscita em Emaús, ele diz: puxa, mas vocês são burros para aprender, né? É o que Jesus usa, né? Eu estou sendo aqui um pouquinho mais atenuado, né? Lerdos, né? Tá bom? Bom, e nesse contexto em que a igreja tinha dificuldade de entender, vemos que Deus faz o quê? Deus usa Pedro. Deus se dirige ao líder da igreja, a um dos principais líderes da igreja, que era Pedro. E esse é o caminho pelo qual Deus naturalmente usa, o caminho que Deus segue. Deus geralmente vem à sua liderança, quando sua liderança, obviamente, uma liderança constituída por Ele mesmo, uma liderança saudável. Deus se dirige à sua liderança, instrui a sua liderança, e é a Pedro a quem Deus se dirige. É por meio de Pedro que Deus usa pregar aos gentios e salva os gentios. Deus está conduzindo o seu povo por meio da sua liderança. Muito embora houvesse divergência no meio do povo sobre como deveríamos receber os gentios,
Para Deus será uma questão muito simples. Ele simplesmente envia Pedro, derrama seu espírito sobre os gentios, sem circuncisão, sem a guarda do sábado, sem dieta caché, e eles se tornam povo de Deus, igreja de Cristo. Deu para entender? Tá, mas depois desse episódio, nós veremos aqui alguns desafios à unidade da igreja. Desafios que surgem com a igreja que está na missão e que precisam serem vencidos a fim de que a igreja possa dar continuidade à missão. Por isso é tão importante uma igreja saudável, irmãos. Uma igreja que não esteja discutindo picuinhas. Uma igreja, óbvio, nós não pensaremos igualmente em todas as coisas. Haverá campos divergentes naquelas coisas marginais nas quais nós devemos pensar sobre a fé. E sobre isso a liberdade. O central não, no central tem de haver unidade. Sobre Cristo, o Evangelho, a nossa missão. Mas nas coisas marginais, pode ser que pensemos de modo diferente, sem problema. Mas quando essas coisas marginais, elas não são discutidas nem entendidas, e quando alguns grupos pegam essas questões marginais e começam a tratar essas coisas como se fossem as mais importantes, e começam a provocar divisão no corpo de Cristo, aí nós temos a igreja começando a ficar paralisada no cumprimento da sua missão. Por isso, o primeiro desafio à unidade que a igreja enfrentou foi o desafio da geração de partidos dentro da igreja. Partidos que dividiam a igreja e que se detinham em questões marginais. Observe o que diz o verso de número 2, diz assim: assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, em algumas tradições diz, os que eram da circuncisão, o criticavam. Então observe bem, o que nós temos? Temos uma igreja que, embora vinda do judaísmo, existia um grupo específico de irmãos dentro daquela igreja, um núcleozinho, um grupozinho, um partidozinho, que considerava a circuncisão como algo muitíssimo importante, um ponto central da fé, como algo, eu diria, indispensável ao Evangelho. Por isso esses irmãos eram chamados de os da circuncisão. Em algumas traduções está os do partido da circuncisão, que eu diria que, embora essa palavra partido não haja no grego, o modo como o texto grego constrói aqui essa mensagem, dá a entender sim que eles eram um grupo separado, e não apenas por esse texto, mas pelas demais dinâmicas que nós veremos, tanto em Atos, quanto nas epístolas de Paulo, existia sim na igreja, o que nós podemos chamar de um partido da circuncisão. Olha o que nós temos aqui, a igreja já partidarizada, já dividida, já contendendo sobre assuntos. Eu diria que seria até natural os irmãos que vieram do judaísmo começarem a criar também facções e divisões dentro da igreja. Por quê? Porque era essa a experiência deles antes da fé cristã. Existiam fariseus, saduceus, zelotes, diversos grupos dentro do judaísmo, que divergiam frontalmente, e eu diria até, às vezes, até fisicamente entre si. Nós veremos, por exemplo, um pouco à frente mais, quando Paulo está preso, que ele sendo julgado, havia um grupo de fariseus e um grupo de saduceus, e Paulo, que não era bobo, viu que não ia conseguir convencer ninguém de nada, então ele lança uma questão ali para causar discussão entre saduceus e fariseus. Esses caras quase se pegaram, Então, os judeus que já vinham, vinham desse tipo de, digamos assim, de constituição de organismo. Eles dentro do judaísmo já tinham diversos partidos, os quais brigavam entre si. Então, alguns destes irmãos começaram a partidarizarem-se também dentro da igreja. Começaram a configurar a igreja de um jeitinho muito parecido consigo mesmos, causando uma divisão interna. Calvino chama isso de uma nova seita dos homens, uma seita, uma separação dentro da igreja. E por que nasce o partidarismo, irmãos? Por que nasce esse sectarismo da igreja? Primeiro, por falta de esclarecimento, falta de abertura ao aprendizado, do questionamento para esclarecer. Muitas vezes nós temos pensamentos divergentes, mas por quê? Porque somos, como eu já usei a expressão, lerdos em perguntar, lerdos em discutir.
lerdos em buscar esclarecer. E a igreja é exatamente o ambiente onde nós temos bastante espaço para isso. Observe, por exemplo, nossa escola dominical. É para ser um ambiente de conversa, de discussão da palavra. Observe, por exemplo, nossos discipulados. O discipulado é um ambiente onde a palavra é compartilhada, temos um currículo que passa pelas questões fundamentais da fé, exatamente para você tirar suas dúvidas, esclarecer, perguntar, também ser formado, instruído, obviamente. E quando começa a surgir o partidarismo? Quando eu penso que o meu pensamento ele é mais esclarecido, mais elucidado, mais entendido, né? Do que o da minha liderança, do que os meus líderes, meus presbíteros. E aí eu particularmente vou deixando que o modo como eu entendo, e às vezes até entendo errado, algo que eu ouço, vá se enclausurando dentro de mim, e eu não me dou espaço para discutir, para pensar, para ouvir. Entende? Há muitas pessoas que são difíceis de ouvirem um pensamento diferente, de sentarem, abrirem a Escritura, ouvirem, mostrarem o convencimento pela Escritura. O partidarismo, então, nasce da falta de esclarecimento, da falta de abertura ao aprendizado, da falta de questionamento para elucidar, para esclarecer, para perguntar. Tá bom? Pode ser que, tal qual esses judeus, que viviam toda a sua vida do judaísmo, tivessem algo novo a aprender, e eles tinham de fato, e pode ser que você tenha. Bem, também nasce o partidarismo de desconhecer os princípios de governo que Deus estabeleceu. Não sei se você sabe, mas Deus estabeleceu desde a sua criação princípios de governo, a partir dos quais Ele delega a sua autoridade. Observe Adão e Eva. Quem peca? Quem peca, irmãos, primeiro? Quem é culpado? Adão. Por que Adão é o culpado? Porque ele é o líder que Deus constituiu. Já na família, Deus estabelece um princípio de governo. Há um governo na família, há alguém que lidera. Assim também na igreja, há um princípio de governo. Deus não se dirigiu aos membros do partidarismo da circuncisão, embora talvez esses fossem os primeiros a quem Deus pudesse se dirigir, porque eram as pessoas que mais precisavam entender. Mas Deus se dirige a quem? A Pedro, que era o líder da igreja. O partidarismo geralmente nasce de desconhecer esses princípios de liderança que o próprio Deus estabeleceu. Estão comigo? Percebe isso? Olhe para a igreja então. Quando a igreja começa a experimentar esse partidarismo, esses partidos divergentes, essas conversas que vão que vão andando pelos corredores, né? Nas empresas a gente geralmente diz, né? É a rádio peão, né? A rádio corredor, né? É assim que a gente fala nas empresas, né? Você tem o comunicado oficial da empresa, que geralmente vem por memorandos, vem por ofícios, né? Vem por campanhas publicitárias da empresa, mas você também tem a rádio peão, né? A rádio peão, a rádio corredor, que são os buchichos, os cochichos, né? A empresa diz, tomamos tal medida por causa disso, mas a rádio peão, a rádio corredor vai dizer, não, é por aquilo outro, é porque aquele chefe não gosta de mim e tal, e aí as coisas vão sendo disseminadas, né? Essa cultura, primeiro, da falta de esclarecimento, de não se buscar esclarecimento. Segundo, a falta de entendimento sobre o princípio do governo que Deus estabeleceu. Deu para entender isso? Então guardem essas coisas aqui. Dúvidas? Na dúvida, pergunte, né? Pergunte à sua liderança. Converse com os seus líderes, que certamente, irmãos, eu estudo a Escritura desde os meus... Eu fui à faculdade teológica desde os meus 16 anos de idade. Completei 17 lá, tá? Estudo a Escritura com dedicação desde os meus 15 anos de idade, desde a minha conversão. E aí, né, tanto formalmente na academia, quanto pessoalmente com a minha literatura em casa, estudando, ouvindo outras pessoas mais maduras do que eu. Não é possível que eu não tenha condições de esclarecer alguma coisa da Escritura para você. E mesmo quando eu tenho dúvidas, eu sento com a minha liderança, converso, a gente discute. É para isso que temos um conselho. É para que nós juntos pensemos algumas coisas das Escrituras, que pode ser que nós tenhamos alguma dúvida e precisamos decidir juntos.
Percebe a importância de esclarecer com a sua liderança? Para que Deus constitui uma liderança na igreja? Para que a igreja tenha uma direção, um rumo, uma visão, saiba por onde vai. É assim que Deus coordena a igreja. E quando a pergunta não é feita da forma adequada, quando nós desconhecemos o princípio de governança, o que vai acontecendo na igreja, queridos? O partidarismo se nutre por cochichos, por críticas não dirigidas de modo adequado, porque a liderança, a igreja precisará ser instruída, corrigida, criticada? Claro que sim, todo mundo erra e todo mundo vai errar, mas quando nós não seguimos o princípio da governança, né? Deus estabelece seus líderes, e nós precisamos de forma saudável, se entendemos, por exemplo, que algum entendimento da Escritura está equivocado, ou que alguma condução da liderança da igreja está equivocada, a quem nós devemos nos dirigir, irmãos? A própria liderança. E de que modo? Sob o princípio do governo, entendendo que diante de Deus, sim, a nossa liderança está acima de nós, e é em temor, em respeito, que nós devemos fazer as nossas perguntas e buscar orientação. Esse é o princípio da governança. Mas, quando há partidarismo, o partidarismo se nutre de cochicho, se nutre de críticas feitas de forma inadequada. Ao invés de nós dirigirmos a quem é devida, né, a nossa pergunta, a nossa inquietação, a nossa dúvida, ou mesmo nosso pontuamento de algo que nós discordamos, nós vamos fazendo isso, né, aos bochichos, no corredor. E o que acontece com isso, queridos? Acontece o que nós já vemos ao longo da história do povo de Deus na Escritura. Nós vamos nutrindo partidarismo, vamos nutrindo Absalões. Quem conhece a história de Absalão? Levanta a mão. Eu conheço a história de Absalão, pastor. Se você não levantar a mão, você sequer lê o Antigo Testamento todo. Eu espero que no discipulado você leia a Bíblia toda, tá, irmãos? Absalão era filho de Davi. Absalão começa a fazer críticas ao seu pai, ele queria o trono, né? Ele começa a fazer críticas ao seu pai, ao invés de ele se assentar na sala do trono com seu pai e falar: meu pai, de repente o senhor está equivocado com essa decisão, será que o senhor não poderia buscar o conselho dos seus conselheiros para seguir por esse caminho? Não, ele não faz isso não. Ele fica à porta da cidade, quando as pessoas vêm à cidade para conversar com Davi, a fim de que Davi julgasse suas questões, ele diz: meu pai está muito ocupado, ele não tem tempo de ouvir vocês não, né? Mas eu sei do que Israel está passando, eu conheço as lutas de vocês, e as decisões do meu pai não têm sido boas, né? Quem dera um dia eu fosse rei. Percebe o que o partidarismo vai criando? Pessoas que acham que poderiam fazer melhor. Eu acho que poderia ser melhor, pastor. Eu acho que eu faria melhor. Se eu estivesse na frente, né? Irmão, sabe de uma coisa importante no princípio da liderança? Geralmente o bom líder é aquele que não gostaria de estar à frente, mas ele tem uma ordem. Irmãos, dá trabalho estar à frente. Dá muito trabalho. E a gente só fica à frente porque tem uma ordem. Entende? Porque eu sei também que Deus dá dons. E quando a gente dá os dons quando Deus nos dá os dons que temos, a gente olha e fala também não posso enterrar isso. Às vezes dá vontade de pegar uns 6 anos sabáticos, sabe? 6 anos. Eu estou pedindo 6 para que daqui a pouco vocês me deem pelo menos 1, tá bom? Pegar uns 6 anos sabáticos assim e ficar, sabe, sem, né? Só meditando na Escritura, só orando, né? Trabalhando ali só na vida particular do Evangelho. Dá vontade, sinceramente. Mas quando nós vemos isso, esse espírito que pensa: eu faria melhor, eu poderia cumprir melhor, eu poderia ser melhor, e aí os bochichos vão alimentando o cochicho, e vai se criando partidos, né? É assim que a igreja vai nutrindo partidos. Deu para pegar? Então preste atenção, irmãos, a primeira coisa importante: não deixe de buscar esclarecer qualquer ponto divergente. Nós divergiremos sim, e faz parte de nossa convivência, e até é importante que haja divergências, porque preste atenção, a liderança é muito limitada, nós temos uma perspectiva, um jeito, dons, enfim, e muitos irmãos têm muitos modos de entender as coisas, e até o compartilhar, para ouvir pensamentos divergentes, de repente abre perspectivas, e ajuda-nos a entender modos melhores de fazer as coisas. Por isso, por exemplo,
que a nossa igreja é uma igreja que se governa, segundo o princípio bíblico, pelo governo presbiteriano. Um conselho de líderes que governa a igreja. Não é uma pessoa só que governa a igreja, é um conselho de líderes, com líderes eleitos dentro da igreja, exatamente porque entendemos a importância disso, a importância de pensarmos, ouvirmos, discutirmos e buscarmos o melhor caminho. Então, quando se inicia o partidarismo? Quando há questões não discutidas, não pensadas, não questionadas. E segundo, quando se esquece o princípio do governo. Deus tem um modo de conduzir sua igreja. Deus estabeleceu o princípio do governo, não só na igreja, obviamente. Em todo o mundo criado há uma ordem. Até entre os animais há ordem, não é verdade? Não há ordem entre os animais? Não tem o macho alfa lá dentre os leões? Não tem? Não tem a rainha lá dentre as abelhas, por exemplo? Enfim. Então, isto é importantíssimo, irmãos, que nós capturemos esses dois princípios. Na dúvida, pergunte em humildade, tá bom? Eu já tive muitas diferenças com os meus líderes, tá? Muitas diferenças, mas nenhuma delas tratada em desrespeito, nenhuma delas tratadas em bastidores, nenhuma delas tratadas sem antes buscar a Deus em oração, uma orientação para conversar sobre o assunto, até para saber falar do modo mais adequado possível, entende? E é assim que a igreja não criará partidos em si. O segundo desafio, se o primeiro desafio eram os partidos que começavam a surgir na igreja, o segundo desafio então que a igreja enfrenta aqui, é a falta de trato com a liderança, a falta de trato à luz desses princípios que vimos. Observe o que diz o verso de número 3, desse capítulo de número 11, diz assim, verso 2, assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, faziam o quê? O criticavam, e o que mais? Dizendo, você entrou na casa dos homens incircuncisos e comeu com eles. Eles criticaram e fizeram juízo, não sabendo tratar com a sua liderança, né? Imagine um ambiente desse, né, de críticas sendo disseminadas aí, né, pelos corredores. Imagine um ambiente desse, onde alguém se dirige ao líder e diz, você agiu errado, você devia ter agido assim. Muito bom esse ambiente, né? Você queria estar num ambiente desse? Eu não. Se falaram assim diretamente a Pedro, sem reverência, sem buscar esclarecimento, o diálogo, com impetuosidade, certamente já haviam tentado fermentar a igreja com essas acusações, sendo espalhadas de ouvido em ouvido, apontando e criticando Pedro e os irmãos que o acompanharam, tá? Se eles fizeram isso assim, desse modo diretamente a Pedro, certamente já haviam feito isso pelos bastidores, de trás das cortinas, fermentando. E eu já participei, irmãos, de igrejas que passaram por processos de divisão, né, por causa dessas coisas, tá? Eu não sendo pastor presidente, né? Eu já vi isso na igreja, tá bom? Participando ali, sendo membro da igreja. E como isso é doído a igreja, irmãos? É horrível. Uma igreja que passa por um processo desse é horrível. Uma igreja que tem pessoas disseminando pelos corredores, uma igreja que tem pessoas falando assim, desrespeitosamente uns dos outros, com a liderança, isso é horrível. Isso, quando a igreja está num ambiente desse, está longe da igreja o evangelho, ser enviada a pregar Cristo. A igreja está a anos-luz de distância de experimentar algo assim, entende? A igreja está doente. É horrível estar numa igreja doente. E esse desafio aqui, o desafio de lidar com essa falta de trato com a liderança, é algo importantíssimo de a igreja romper e avançar nisso. Observe, por exemplo, algumas situações que nós vemos nas Escrituras. Moisés, coitado de Moisés, irmãos, coitado de Moisés, né? Pobre de Moisés, né? Ele estava certinho quando ele disse, Deus, eu não, manda outro, né? Não tem outro não, Deus, arruma outro aí, por favor, eu não sei falar, né? Eu não vou dar conta. Ele estava certo, irmãos. Ele não fazia ideia do que ele ia enfrentar, né? Moisés passou por tanta dificuldade com aquele povo rebelde, irmãos.
tanta dificuldade. No capítulo 12 de Números, nós temos nada mais, nada menos que os seus próprios irmãos. Ele sofre primeiro com Corá, Datã e Abirão, né? Tentando disseminar, né? Dentro do corpo da igreja ali, uma facção, uma separação contra ele. Depois ele tem os próprios irmãos, imagina isso. Você conduzindo o povo de Deus e os seus irmãos de sangue traindo você, né? É o que acontece com ele em Números, capítulo número 12. Arão e Miriam, eles reclamam de Moisés, criticam Moisés, né? Querem usurpar o lugar de Moisés, falta-lhes o devido respeito para com Moisés. E aí Deus manda traz os dois, Moisés, traz Miriam e Arão aqui. E Deus fala com Miriam e Arão, estavam dizendo, né? Acaso apenas Moisés é profeta? Será que Deus não fala com mais ninguém, não? Nós somos o povo de Deus, Deus fala através de nós também. E aí Deus chama os dois e diz: sim, é verdade, eu também falo a vocês, mas a Moisés eu constituí como líder desse povo, e com ele eu falo de um modo diferente. E vocês desrespeitaram, não foi Moisés não, vocês desrespeitaram a mim. E em seguida sua irmã fica leprosa. Moisés, morrendo de medo, roga a Deus pela irmã, e Deus diz: ora, se um filho cospe o pai no rosto, ele não precisa ficar afastado da cidade, né, do acampamento por um tempo, então ela ficará 7 dias leprosa, para que ela aprenda que ela desonrou a mim. Ou seja, olhe para essa situação que nós temos desse respeito à liderança que Deus constituiu, e não apenas uma liderança justa. Você sabia que até mesmo as lideranças que podem estar eventualmente, situacionalmente até fora de seguir a Deus da forma correta, até mesmo essas lideranças precisam ser respeitadas? É o que nós vemos no caso de Davi e Saul. Saul estava fora, Saul já havia sido, Deus já havia rejeitado Saul na liderança, mas ainda mantinha Saul como rei. Saul só perderia seu reinado quando ele perdesse a vida, foi o que Deus escolheu para Saul. E Davi, por muitas vezes, tem a ocasião de destronar Saul, mas Davi diz o quê? Longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Embora, obviamente, ele estivesse errado, estivesse conduzindo de modo inadequado, mas Davi em nenhum momento agiu desrespeitosamente, inadequadamente, sem a devida honra a esse princípio de governança que o próprio Deus deu. Ah, pastor, então se nós tivermos um pastor, por exemplo, ou um presbítero, numa condição de pecado, nós devemos respeitar isso, a fim de que o princípio da liderança seja mantido? Não, não é isso. A igreja tem modos como nós devemos lidar com isso. O próprio Jesus deu princípios para nós disciplinarmos, e Paulo fala da disciplina da liderança, inclusive, quando a liderança estiver errada. Mas em princípios, irmãos, não desse modo aqui. E Pedro não estava nem errado, né? Esse modo desrespeitoso, tratando como algum comum, falando de modo crítico ao seu líder, assim, na frente de todo mundo, entende? Não é assim, no reino de Deus, não é assim. Na casa da mãe Joana pode ser, na empresa Caixa Econômica pode ser, quer dizer, na Caixa Econômica isso não acontece, né? Pode ser em qualquer lugar, mas no reino de Deus não é assim, entende, irmãos? Há princípios aqui, e é seguindo estes princípios que a saúde do povo de Deus será estabelecida. Bom, mas nós temos a resposta de Pedro a esses desafios, e aqui uma instrução especialmente aos líderes e àqueles que querem e que imaginam que tem uma vocação para liderar. Você que entende que tem um chamado pastoral, um chamado a ser um presbítero, observe a resposta de Pedro. Pedro tem uma conduta singela e firme. Pedro não agrava a situação, tá bom? Pedro elucida, ele dá luz, ele explica. É o que nós temos a partir do verso de número 4. Tem dias que dá vontade de pegar o cajado e dar uma cacetada no irmão. Mas aí você respira fundo e entende que a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar do povo de Deus não como dominadores do rebanho, porque o rebanho é de Deus. O Senhor Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
e não apacenta, né? Não senta o pau nas minhas ovelhas, né? Ele disse apacenta, cuida delas. E é extraordinário ver a reação de Pedro, a reação de um líder maduro, a reação de um líder sadio, a reação de um líder que ele não precisa segurar a sua liderança na força do seu braço, porque Deus a deu. E tem muitos líderes inseguros que usam de força, que usam de manipulação, que usam de quaisquer outros meios para manterem a sua liderança, porque não são saudáveis e não entendem que foi o próprio Deus que lhes constituiu, e é Deus quem põe, é Deus quem tira. Isso é lindo na história de Davi, irmãos. Davi não briga pelo trono, e Deus o coloca no trono. E depois, quando seu filho o quer tirar do trono, ele não briga para se manter no trono, ele abre mão. Ele diz: se Deus quiser eu volto. Se Deus achar que eu não devo mais estar na liderança, que assim seja, ele estabeleça o reino. O reino é dele, ele coloca quem ele quer. E é exatamente com esse coração sadio que Pedro age nessa situação. Imagine você, né? Você é o líder do povo de Deus, líder de um grupo de discipulado, um presbítero na igreja, um pastor na igreja, e alguém dizendo, criticando você diretamente, falando a você diretamente, dá vontade de apacentar, não dá? Dá vontade. Mas Pedro não, Pedro é saudável. Pedro começa a explicar, olha o que diz o verso 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Pedro não fica buscando forçar a sua autoridade pela autoridade. Não, ele diz, irmãos, eu vou lhes dar luz daquilo que Deus está falando a mim, da sua palavra dirigida a mim, de como Ele próprio me conduziu. Eu quero que vocês entendam que eu estou agindo em obediência a Deus. É o que Pedro vai dizer. Eu quero que vocês entendam que eu estou agindo em obediência a Deus. Eu quero que vocês entendam que eu estou agindo segundo os princípios da palavra de Deus. E assim ele explica o seu fim. A finalidade de Pedro é a glória de Deus e a proclamação do Evangelho. Sua atitude era uma atitude de obediência quando ele vai pregar o Evangelho aos gentios. Então, como Pedro age? Dá luz, senta, esclarece. E é assim que nós precisamos agir quando somos pessoalmente desafiados, irmãos. É levantar a carteirinha e dizer, eu sou um líder, né? Eu sou o líder do discipulado, como é que você fala assim comigo, né? Você sabe quem eu sou, né? Não é assim que Pedro age, entende? Pedro age com cautela, com brandura, com calma, né? Ele primeiro busca instruir, busca dar orientação, busca iluminar. E graças a Deus, esses irmãos aqui, né? Eles, logo após Pedro orientá-los, dirigi-los, eles voltam atrás na postura deles, dão graças a Deus e entendem que Pedro estava agindo segundo a vontade de Deus e voltam atrás. É claro que haverá situações em que essa conduta singela, quando não produzir entendimento e unidade, precisa dar espaço a ações mais firmes, tá, irmãos? Ok? Por exemplo, eu já tive situações onde uma conversa simples de esclarecer fez que pessoas se dissuadissem e não, tá bom, pastor, agora entendi, desculpa aí, foi mal, me perdoa, pastor. Mas houve situações em que, depois de uma conversa singela, 2 conversas singelas, 3 conversas singelas, aí agora vamos conversar, eu, você e a minha liderança, para seguir um princípio que Jesus deu, né? Em Mateus, quando ele fala daquele que está em falta, conversa primeiro com seu irmão, tenta trazê-lo a si, se ele não ouvir, chama a liderança da igreja. E olha que eu sendo pastor, né? Mas graças a Deus, teve situações sim, que você precisa dizer, olha meu irmão, um líder, por exemplo, lidando com um líder, né? Olha meu irmão, sua conduta está errada, você está influenciando mal as pessoas a quem você lidera, não é por aqui o caminho. Como é que você simplesmente descarta uma orientação clara que eu te dou, uma coisa simples, uma coisa para ser obedecida de modo simples, e a pessoa diz, não, eu não vou fazer porque eu não quero fazer. Aí você fala a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, depois você chama a liderança. Graças a Deus, em todas as situações que eu lidei, sempre houve, mesmo que depois ali da última instância, uma postura de voltar atrás, né? E é assim que precisa ser. Nós somos cuidadores do rebanho que é de Deus, não é nosso rebanho, não são ovelhas nossas. Por isso, essa singeleza de Pedro, esse esclarecimento, essa orientação,
Irmãos, eu estou tentando agir, estou buscando agir em obediência a Deus, tá? E se houver algo aqui que está equivocado, vamos dar luz, me ajude a entender. Foi assim que eu agi, houve alguma coisa errada nisso? Pode ser que haja, no caso de Pedro não houve, né? Pode ser que haja, e esse é o caminho para a saúde da vida da igreja. Entende, irmãos? Deu para entender? Primeira coisa importante, então, que vimos. Na igreja não pode haver partidarismo, somos um corpo. Tá bom? Por que acontece o partidarismo? Divergência de entendimento, falta da compreensão do princípio do governo, certo? Aquele que não serve bem, nunca será um bom líder. Aquele que não entende bem o princípio da liderança, jamais conduzirá o povo de Deus da forma adequada. Por isso é importante sabermos desses princípios e os aplicarmos à nossa vida. E o que mais nós vimos aqui? O desafio e aqui está numa fase pior, né? Quando essas coisas, o trato já está torto, a fala já está aguda, já está ácida, já há conflitos verbais. E por que há conflitos verbais? Porque a pessoa não aprendeu a tratar, né? A gente vive um tempo tão estranho, né? Me recordo que, morando ali na Asa Norte, de frente ao edifício que a gente morava, tinha um outro edifício, que um jovem, parecia ter uma voz ali de 23, 24, 25, 26 anos, ele brigava com os pais, e a quadra toda da 310 Norte ouvia. Se as pessoas hoje não têm respeito nem com os pais, né? Como é que terão respeito à liderança de sua igreja? E isso é uma insurreição a um princípio do governo, irmãos. O princípio do governo está em tudo que Deus criou. É Deus quem estabelece essas coisas para o bem, especialmente da sua igreja. Cristo é o cabeça, e Ele estabelece esses princípios. Mas quando nós não entendemos, às vezes nós tratamos de forma irresponsável, né? Por exemplo, na igreja do Paranoá, que é uma igreja de onde vim, né? Passei ali 10 anos. Antes de eu chegar lá, era uma igreja que os presbíteros e os pastores quase literalmente saíram na porrada, irmãos. Sério mesmo. Tinha reuniões de conselho que, quando falava de reunião do conselho, depois da reunião do conselho, antes da ceia, estava todo mundo pedindo perdão um para o outro. Que negócio doente. Que doença, irmãos. Não é à toa que a igreja quase chegou a fechar as portas, por causa da doença. Entende? Isso é doença. Esses partidarismos criam doença na igreja. E uma igreja doente jamais terá condições de anunciar o evangelho. As pessoas estão machucadas demais, lidando com problemas pequenos demais, né? Quando você está com um espinho no seu pé, você não pensa em outra coisa, a não ser no seu pé. Por isso, é tão importante entendermos estes princípios, da elucidação, o princípio do governo. E, especialmente, se já houver estabelecido uma situação de conflito, que haja trato, tá bom? Quando há fogo, quanto mais fogo você lança, mais há destruição, certo? A palavra branda acalma o furor. Quando houver conflitos, venha com paz, irmãos. Isso é em todo lugar, tá bom? Isso é na sua casa, isso é lidando com seus pais, isso é lidando com seus filhos, né? A palavra branda acalma o furor. É assim que Pedro restabelece as coisas, não é com quem vocês estão falando, vocês não sabem que eu sou autoridade da igreja, não. Pedro vem ali devagarzinho, né? Falando moderadamente. É claro que se esses irmãos continuassem com essa conduta, certamente ele teria de ir à frente, né? Até conduzir esses irmãos à disciplina, para o bem do corpo de Cristo. Mas ele vem brandamente, entende? É assim que nós precisamos agir. Amém, queridos? Amém? Fechando então, 3 pensamentos para você guardar e aplicar à sua vida. 3 não, 5. Primeiro, se houver divergência de pensamento, procure diálogo direto com a sua liderança. É por isso que você tem uma liderança de discipulado, é por isso que você tem presbíteros nessa igreja, é por isso que você tem um pastor nessa igreja. A condução da igreja, é por isso que precisa haver uma visão na igreja. Quando há 2 visões, o que há, irmãos? Divisão, né? Por isso que a igreja tem uma liderança.
Por isso que em todas as igrejas presbiterianas, sempre houve o que nós chamamos de presbítero docente, é o meu cargo, presbítero docente, aqui também chamamos de pastor presidente, que é alguém que estabelece uma visão para a igreja, uma liderança para a igreja, e há os demais presbíteros, os presbíteros que ajudam no governo da igreja, entende? Mas tem de haver uma visão só, e é exatamente na condução junto com o conselho da igreja que a gente busca uma visão para a igreja. E quando houver divergência do seu pensamento, converse, sente, pergunte. Para isso há lideranças, para isso há discipulado, para isso há escola bíblica dominical, para isso há uma liderança na igreja, para esclarecer, para tirar as dúvidas, para mostrar a palavra, a fim de que possa se entender que aquilo pelo que estamos buscando conduzir a igreja é em obediência à sua palavra e para a glória dele mesmo. Amém, queridos? Então, se você tiver um pensamento divergente, a primeira pessoa com a qual você tem que conversar é o seu líder. Eu compartilhei com os irmãos uma visão que eu tive, numa época que eu estava numa determinada igreja, eu conduzi uma congregação, e eu compartilhei com os irmãos, deve ter uns 3 sermões, né? Sobre aquele assunto eu já havia lidado pessoalmente com o meu pastor uma infinidade de vezes, e é exatamente assim que deve ser a nossa conduta, tá? Segunda coisa importante, não se deixe persuadir por ideias partidaristas dentro da igreja, corrija. Se alguém vier cochichar com você, você faz o que, irmão? Corrige, tá bom? Se alguém vier fofocar, você faz o que? Corrige. Meu irmão, eu lamento, mas eu não gostaria de conversar sobre isso com o irmão, e eu orientaria o irmão que conversasse sobre isso com o seu líder de discipulado, conversasse sobre isso com algum presbítero, conversasse sobre isso com algum pastor, a fim de que você possa ter esclarecimento, porque eu particularmente nem concordo com o que você está dizendo, né? Acolha, mas sem tratar mal o irmão, mas corrige, oriente. É assim que nós temos saúde no corpo de Cristo. Terceira coisa importante, aprenda o princípio do governo espiritual delegado, irmãos. Deus é um Deus que governa por meio de delegação. Deus estabelece líderes, os líderes estabelecem outros líderes, e é assim que Deus conduz seu povo e a sua igreja. Em Jeremias 3,15, a palavra de Deus diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. É claro que o nosso supremo pastor é o Senhor, mas deixa eu te explicar uma coisa: Deus governa a sua vida através do governo da igreja que Ele constituiu sobre você, através da liderança que Ele constituiu sobre você. Isso é tão claro como a luz do dia. Tem pessoas que perguntam, né? Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei exatamente qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje, irmãos. Passa por isso aqui, ó: ser transformado pelo Evangelho e ser enviado a pregá-lo. Por que eu sei exatamente que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Porque essa é a visão que Deus tem dado a mim, que sou seu pastor, a quem Deus construiu sobre você, para te apacentar com ciência e com inteligência. Percebe isso? Então, está claro, esse princípio é importantíssimo. Aprenda o princípio do governo espiritual e nada vai faltar em sua vida, sob a direção da sua vida, sob o governo de Deus. E aqui vem inclusive uma dica, meu irmão, por favor, se você não está congregando sob uma liderança, você está faltando para a sua vida direção de Deus, entende? Está faltando para a sua vida, você precisa se unir ao corpo de Cristo. Deus não age em subversão ao próprio princípio que Ele mesmo estabeleceu. Assim como Miriam e Arão foram argumentar, nós também ouvimos Deus, e Deus diz: é claro que vocês me ouvem, mas vocês são conduzidos por Moisés, foi a ele que eu escolhi, e é assim que precisa ser. Portanto, aprenda esse princípio do governo espiritual, irmãos. Isso lhe dará orientação para muitas coisas em sua vida. Senhor, eu não sei mais o que eu faço com o meu casamento. Eu tenho certeza que a resposta sobre isso está no governo, nos princípios de governo que a liderança da sua igreja tem e na orientação que a sua igreja tem para você. Tem gente que pensa: pastor, eu não sei se a vontade de Deus é eu separar, né? A vontade de Deus está aqui, irmãos.
E a sua liderança tem ferramentas para te orientar segundo estes princípios aqui. Portanto, aprenda a bênção que há no princípio da governança. Amém? Outra coisa importante. Tá, óbvio, né? Sua liderança não é só seu pastor, sua liderança são seus líderes de discipulado, sua liderança são seus presbíteros, né? Então, observe também esse princípio de governança com seus líderes ali imediatos também. Tá bom, irmãos? Outra coisa importante. Se você é um líder e está passando por desafios de partidarismo ou algum desafio, né, digamos assim, até de afronta pessoal, trate com brandura, meu irmão. Tá bom? Fogo com fogo é só acrescentar o incêndio, certo? Nós somos chamados a ter cuidado do povo de Deus, zelo do povo de Deus. Ai de nós se Jesus tratasse conosco, né? Do mesmo nível da nossa desobediência, né? Ai de nós. Ainda bem que Deus é gracioso conosco. Deus é gracioso comigo, irmãos. Isso me ensina a ser gracioso com aqueles que falham contra mim também. Tá bom? Portanto, pelo amor de Deus, seja gracioso. E por último, queridos, a unidade na igreja permite que a energia da igreja seja canalizada para o que mais importa. Como eu disse no início, graças a Deus não é nosso ambiente, né? Nós estamos saudáveis, não há partidarismos em nós, não há fuxicos, não há contendas, não há essas coisas no nosso meio, graças a Deus. Mas essas instruções vêm certamente até para prevenir, para remediar, a fim de que evitemos, né, estas coisas, compreendamos esses princípios e evitemos essas coisas. Por quê, irmãos? Porque quando a igreja está doente, sua energia é dirigida só para tratar a doença, mas aqui, saudáveis, nós estamos prontos para cumprir a nossa missão. Amém? Coloque-se em pé neste momento. Que esses princípios, meus irmãos, possam serem gravados no seu coração nessa noite. Que eu já tive, como eu disse para os irmãos, já tive o desprazer de estar em alguns momentos em algumas igrejas com processos difíceis, né? De partidarismo, de conflito, de divisão. Isso é horrível. Que coisa boa estar numa igreja saudável, né? Não tem essas coisas. Quando alguém tem dúvida, a gente pergunta, esclarece. Se tiver uma dúvida, né, tiver alguma inquietação, já tive aqui algumas situações, a gente precisa falar um pouco mais firme, mas graças a Deus, né, as coisas são restabelecidas, a palavra de Deus vai orientando o seu povo, e o povo de Deus vai caminhando de modo saudável. É exatamente porque estamos saudáveis que temos condições de pregar o Evangelho. Que o Senhor nos dê graça para que continuemos assim. Amém, irmãos? Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero te pedir perdão. Muitas vezes nós falhamos, Senhor. Falhamos por pensar que nosso modo particularíssimo de entender, sem conversar, sem perguntar, sem discutir, sem estarmos abertos a empreender, é o certo e queremos seguir por aqui porque foi assim que aprendemos. Eu quero te pedir perdão porque também muitas vezes desprezamos os princípios de governo que o Senhor mesmo estabeleceu. E às vezes tratamos de modo inadequado, Senhor, aqueles a quem o Senhor constituiu sobre nossa liderança. Por favor, perdoa-nos e conserva-nos, Senhor amado Pai, sempre alinhados, em unidade, num só propósito, num só entendimento, a fim de que o Teu corpo permaneça saudável, Senhor. Nós queremos que Tua igreja permaneça saudável, e que assim saudáveis toda a nossa energia, todos os nossos esforços estejam sendo dirigidos ao cumprimento da nossa missão. Obrigado, porque os Teus servos têm trabalhado no cumprimento dessa missão. Obrigado pelo desprendimento dos Teus servos para servirem na missão. Obrigado porque os Teus servos estão desejosos de anunciar o Evangelho e que assim continuemos, para a glória de Deus Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, querido. Deus te abençoe.